Nath. Boa noite para quem está chegando. Boa noite, boa noite. A Bárbara já chegou, moça convidada linda. Oi, Flávia. Olá, minha amiga linda. Tudo bem? Tudo ótimo, aguardando ansiosa essa chamada o dia todo. Haja coração, minha querida. Também estou Emocionada esperando. demais. Que delícia, Flá. Muito bom. Gente, eu vou apresentar a Bárbara rapidamente, porque nós somos amigas pessoais. Bom, a Bárbara, gente, estudou comigo na Unesp de Marília, a gente fez pedagogia juntas. E não só fomos amigas de turma, como também moramos juntas lá em Marília. Fomos companheiras de república. E a Bárbara é uma irmãzona, assim, pra mim, gente. Vocês não têm noção da alegria que eu tô aqui de receber ela hoje. Tô muito contente, Bá. Muito obrigada mesmo, viu? Ai, meu coração já tá pulando aqui. Você vai falar alguma coisa? Eu me apresento, a gente vai fazendo esse início juntas. Eu acho que esse começo é bem afetivo, né? Contar um pouquinho para as pessoas que nos ouvem que já caminhamos juntas, vamos falar quantos anos, né? Vai denunciar a nossa idade, mas a gente já trilha uma caminhada há 17 anos, né, Flávia? Já. Juntas, desde 2003, do início no curso de graduação em pedagogia na Unesp de Marília, e lá tivemos o nosso primeiro encontro, né? Encontro de almas, muito diferentes, porém muito parecidas ao mesmo tempo, né, Flávia? As duas É. nascidas em maio, né? Daqui uns dias a Flávia, não vou Uhum. contar que o aniversário dela tá aí essa semana e o meu na próxima, as duas taurinas, né? É. E muito amigas, parceiras, né, de sonhos, de luta pela educação. Eu acho que nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginaria lá em 2013 que um dia, né, em 2020, estaríamos juntas novamente, reunidas, você aí em São Paulo, eu em Cuiabá, numa Pois é. live ao para o Brasil todo, e pessoas também, pesquisadores de fora, internacionais, da Espanha. Um abraço ao grupo da Espanha que tem acompanhado nossas lives. E, ai, haja coração, muita emoção, né? Muita emoção. Tô muito feliz. Bah, além disso, eu queria que você se apresentasse também os seus projetos, né? Que você fez mestrado, doutorado na área de alfabetização. Você é professora hoje da Universidade Federal do Mato Grosso. Conta um pouquinho da sua trajetória. Tá bom, eu vou falar assim. Bom, antes disso, né, quem é Bárbara Cortella? De onde ela fala? Então, a Flávia já contou um pouquinho. Eu fiz graduação em pedagogia na Unesp de Marília. Em seguida, eu me graduei em 2006. Logo fui para o mestrado e depois, em seguida, fui para o doutorado, né? Uma sequência. Terminei o doutorado, o mestrado em 2009 e em 2009 mesmo já entrei no doutorado, fiz também parte do meu doutorado na França. Sobre a alfabetização, mais especificamente naquele momento, era a história da alfabetização, né? No mestrado, estudando a história de um professor alfabetizador no início do século XX,
e no doutorado sobre a história da formação de professores alfabetizadores no Brasil e na França. Tá? Então, sou Uau. professora, né, hoje sou professora do curso de Pedagogia na Universidade Federal de Mato Grosso, professora também do mestrado em Educação, no programa de pós-graduação em Educação, e não poderia também deixar de mencionar, né, líder do meu grupo de estudo e pesquisa linguagem oral, leitura e escrita na infância, o JEP Lolei, um grupo de pesquisa novinho, que ainda tem 3 anos, mas que temos trabalhado muito, né, em torno dessa perspectiva discursiva da alfabetização. Além disso, não posso deixar de mencionar, né, além de professora, educadora, apaixonada pela alfabetização, formadora de professores no curso de formação continuada, mãe, né, mãe de 2 crianças Mãe. lindas, da Lígia, de 5 anos, e aí ela, olha, não posso esquecer, ela me deixou o anel dela de boa sorte. Estou aqui, ó, com o anelzinho dela. Um beijo para a Lígia, que está me assistindo lá da Beijo, sala, linda. né, ansiosa, porque ela queria estar junto comigo nessa live, eu disse que dessa vez não dava, né, um beijo, filha. Mãe da Lígia e do Francisco, de quase 8 meses, que tem, claro, influenciado toda a minha prática. Eles me inspiram, né, já que são produtoras, crianças e bebê, né, produtores de cultura. Então, eles me inspiram a sempre continuar investigando esses caminhos também da linguagem, desde o nascimento da criança até a infância, que a gente tem marcado um período aproximadamente dos 12 anos. Ai, que delícia. Resumir rapidamente, depois a gente pode continuar esse diálogo. Só para não esquecer, Flá, por conta desse momento de pandemia, em reinventando esse nosso tempo, nosso cotidiano com a família, com os filhos, eu criei um canal no YouTube, e aproveito também para divulgar, tá? O canal é Bárbara Cortella, em que lá eu tenho apresentado alguns vídeos numa linguagem mais acessível, também voltada para um público não apenas para professores, mas para pais, para profissionais que trabalham com a educação, e algumas práticas que eu tenho desenvolvido em sala de aula e também para a formação de professores alfabetizadores, tá? Numa forma bem leve, bem de brincadeira, porque é isso, né? Quando a gente fala de criança de 5 anos e ensino, formação de leitores, escritores na educação infantil, é isso, é uma linguagem brincante, é isso que eu tenho tentado passar nos meus vídeos, e espero que vocês gostem, curtam, né, e me acompanhem, porque agora também, Flávia, toda quarta-feira, às 19h30, horário local aqui de Mato Grosso, e 20h30 para vocês, horário de Brasília, nós estamos apresentando uma série de lives intitulada Diálogos sobre Alfabetização. Adoro. E aí, a próxima live é 6 de maio, e a gente vai tratar sobre a Política Nacional de Alfabetização com a professora doutora Maria do Rosário Longo Mortati. Tá bom? A nossa professora da faculdade e a mestra da Bárbara. Isso, exatamente. Você, como uma boa professora de alfabetização, temos aí uma leitura de leite hoje? Vamos apreciar claro, uma leitura, né, hoje, rapidamente? Com certeza eu separei aqui um poema lindíssimo que nos faz pensar um pouquinho sobre esse momento que estamos vivendo, né, de distanciamento social. É breve, então eu peço que vocês fiquem comigo e mergulhem, se puder, né, fechem seus olhos ou se concentrem aí na minha leitura, porque é um poema que nos faz realmente pensar nesse momento de pandemia e infância e lidar com todas essas situações, todos esses sentimentos que nós estamos enfrentando nesse momento, tá? Então, o poema de hoje é um poema intitulado Canção de Nuvem e Vento, tá? Do nosso querido poeta gaúcho Mário Quintana. E aí, eu vou então fazer a leitura. Vamos lá. Canção de Nuvem e Vento. Medo da nuvem, medo, medo. Medo da nuvem que vai crescendo, que vai se abrindo, e não se sabe o que vai saindo.
Medo da nuvem, nuvem, nuvem. Medo do vento, medo, medo. Medo do vento que vai ventando, que vai falando, que não se sabe o que vai dizendo. Medo do vento, vento, vento. Medo do gesto mudo, medo da fala surda, que vai movendo, que vai dizendo, que não se sabe, que bem se sabe, que tudo é nuvem, que tudo é vento, nuvem e vento, vento, vento. Eu escolhi esse poema, né, retirado então de um livro escrito por Mário Quintana em 1946, intitulado Canções, seguido de Sapato Florido e A Rua dos Cataventos. Eu li esse poema aqui eu vou mostrar para vocês porque eu quero já fazer uma indicação, tá? Desse encarte do CD de um grupo chamado Crianceiras. E quando a gente fala em alfabetização, em infância, né, a gente tem que pensar, então, em aliar essa linguagem da leitura escrita desde o nascimento da criança com outras artes. Então, a linguagem literária. Aqui, esse grupo Crianceiras, do Márcio de Camilo, lá do Mato Grosso do Sul, ele musicou os poemas de Mário de Quintana. Que legal. Então, muito bacana para as professoras conhecerem. Ele também musicou os poemas do Manuel de Barros, tá? São CDs, não são DVDs, mas é uma outra linguagem importante, né? A música, toda a forma de arte para o processo de alfabetização. E aí, por que, né? Um poema que fala com tanta delicadeza de medo, né? Porque estamos vivendo um momento incerto, um momento em que as crianças também sentem, né, esse sentimento, e muitas vezes nós adultos queremos calar, né, queremos esconder, não deixamos elas olharem os noticiários, não queremos ouvir, muitas vezes elas não verbalizam porque são pequenas o medo, mas elas podem falar de outras formas. Então, para começar a nossa reflexão sobre a temática da alfabetização e dos desafios deste século e alfabetização como processo discursivo, essa é a epígrafe que eu trago nessa noite, Flávia. Espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu amei. E é verdade, as crianças, a gente tem que estar sempre muito atento ao que elas nos dizem nas entrelinhas, né? Não necessariamente elas vão dizer com palavras o que elas estão sentindo, quais são os seus receios, seus medos, mas a gente consegue fazer essa leitura como adulto se a gente estiver atento, né? Exatamente. Às vezes uma recusa, né? Às vezes uma birra, um choro, tudo isso é forma de linguagem. É verdade. Então vamos falar desse tema tão polêmico que eu adoro. A gente vai falar sobre alfabetização hoje. E, por onde você quer começar? Você gostaria de falar dos métodos de alfabetização? Você quer falar... Deixa ao seu critério, amiga. Manda ver que a gente está aqui para te ouvir. Só me informa, por favor, Flá, quanto tempo já fomos de live para eu me programar aqui? 15 minutos. 15 minutos. Tá bom. Então, eu vou seguir o meu roteirinho, qualquer coisa você vai me interrompendo, tá? Eu tô também vendo os comentários das pessoas chegando, entrando, já vi vários alunos, professores aqui do nosso estado, muito gostoso esse encontro, né? Agradeço a presença de todos. Eu vou aproveitar para o pessoal interagir nos comentários, falar de onde que é, qual estado que vocês estão falando. Se vocês tiverem pergunta, pode mandar, que eu vou aqui mediar as perguntas para a Bárbara. E, gente, deem muitos coraçõezinhos pra gente, porque o Instagram entrega o nosso conteúdo para vocês, tá? O Instagram entende que vocês querem ver o nosso conteúdo, o meu e da Bárbara. Então, pode apertar o coraçãozinho sem dó aí pra gente, tá? Queremos muitos corações na live inteira. Eu sou novata em live no Instagram, tá? Meu Deus. Então, vamos lá, aprendendo com Flávia Marim, que já está expert nesse assunto de live no Instagram. Flávia, é o seguinte,
Eu vou tocar nessas questões sobre, talvez, métodos de alfabetização, mas ontem a gente teve uma live, e aí eu pediria para quem está nos assistindo para retomar lá no canal Bárbara Cortella, no YouTube. Nós tivemos uma live de 2 horas ontem com a professora Maria do Rosário Longo Mortati sobre essa temática, métodos de alfabetização para o projeto da nação, tá? E aí foi muito legal a discussão, ela retomou a questão dos métodos nos 4 momentos cruciais da história da alfabetização no Brasil, chegando até o presente. E ela vai continuar, de certa forma, tocando nesse assunto na próxima live, que trará, então, abordagens sobre a política nacional de alfabetização, né? E eu sei porque você está me perguntando isso, que traz, né, desde abril do ano passado, de 2019, uma política nacional de alfabetização que traz o método fônico como uma abordagem adequada, como um projeto de formação de leitores e produtores de texto para a nação, tá? Eu vou tocar nesse assunto, mas eu quero ir começando por outros, talvez, por outros momentos. A gente vai tocar, mas tangenciando. Quem puder retomar essa discussão específica dos métodos, acompanha lá na live, que vale a pena. A professora Maria do Rosário, ela é especialista, né, nessa temática, ela é pioneira desde da década 90, que as pesquisas dela envolvem essa questão dos métodos, tá bom? Claro que não dá para falar em alfabetização sem pensar em métodos, né? O que é alfabetização? Quais as concepções de alfabetização existentes hoje no Brasil? Então, a gente está pensando, né, se a gente tivesse que conceituar aí junto com as professoras, com os pais, com as mães, psicólogas, psicopedagogas, fonos que estão nos ouvindo hoje, né, a gente definiria, bom, alfabetização é o processo de ensino-aprendizagem inicial da leitura e da escrita no processo de escolarização, né? Escolarização, e eu estou enfatizando aqui esse escolarização com taxas bem altas, porque a gente está vivendo um momento muito crítico com essa questão da pandemia, né, com a quarentena, em que pais também tiveram que assumir um papel de alfabetizadores, né, uma educação à distância, as professoras tendo que ensinar leitura e escrita, no ciclo de alfabetização à distância, né? E aí tem toda uma polêmica sobre essa questão do ensino à distância, né? E aí a gente tem visto, inclusive, lógico, aquela antecipação do processo do ensino da leitura e da escrita na educação infantil, e vendo que as professoras têm sido obrigadas, impostas, né, a elas, um ensino à distância dessa alfabetização, que nem deveria acontecer na educação infantil, ou seja, de 0 a 5 anos, né, e à distância. Então, assim, eu entendo a sua preocupação e é uma preocupação de todos nós, né? A alfabetização, ela é responsabilidade de um processo escolar, né? Por isso que a gente fala que a educação infantil, ela não escolariza, ela é uma escola da primeira infância, que não devemos antecipar conteúdos da educação básica na educação infantil. A gente trabalha, e aí é sempre uma confusão e é bom esclarecer, a gente trabalha sim a linguagem, a leitura e a escrita na educação infantil, mas por meio de outros processos, né? Os processos por meio de brincadeiras com a linguagem, né, a interação com o eixo das interações e brincadeiras, isso vale também para o ensino da leitura e da escrita e o trabalho importantíssimo da função social da leitura e da escrita na educação infantil. Então, trabalhar com a função social, tá? Bom, esse é um ponto importante, né? Só porque uma coisinha, aqui, Bárbara, até para falar para o pessoal, a gente vê as escolas particulares hoje com uma ansiedade muito grande de alfabetizar, porque também é uma cobrança dos pais, né? Essa ansiedade das crianças aprenderem logo a ler e escrever. E é muito triste quando a gente vê a realidade da educação infantil em muitas escolas, em que se negligencia o brincar, o interagir, né? O cuidado com o outro.
o corpo e o movimento, a linguagem artística, o desenho. Se perde muito a questão do desenvolvimento da autonomia. Então, são tantas coisas para trabalhar, né? E a gente vê essa ansiedade, essa antecipação mesmo sem necessidade, né? Porque essa criança vai chegar lá no ensino fundamental com um monte de lacunas, porque não sabe se relacionar, não sabe se frustrar, pouquíssima autonomia, precisa de um adulto para tudo. Então, quem está assistindo a gente aí que é professor de educação infantil sabe do que a gente está falando, né? A gente precisa ajudar, ensiná-los a amarrar o cadarço, a gente precisa auxiliá-los para que eles tenham autonomia para limpar o nariz. É um monte de coisa na educação infantil, né? E é o direito à infância, né? Elas estão perdendo o tempo da infância, que é um direito, e a gente sabe muito bem que a criança brincando, né, de faz de conta, ela vai potencializar diferentes funções psíquicas que vão ajudar, como a memória, o controle do desejo, né, a imaginação. Todas essas funções vão ser ativadas posteriormente no processo de alfabetização. A criança que não brinca, que não vivencia essa questão do faz de conta, ela vai ter muito mais dificuldade depois no momento do aprendizado da leitura formal, né, da leitura e da escrita no processo de alfabetização. Bom, nós estamos falando tudo isso, Flávia, porque a gente está vivendo um momento político crítico, né, no nosso país. Com essa política nacional de alfabetização, que traz, então, a alfabetização como técnica, né? E aí, imposição de um único método para ensinar a ler e escrever, que é o método fônico. Também um programa, que é o Tempo de Aprender, e o Conta Pra Mim, que é o programa de literacia familiar do governo, que são os pais lendo para os filhos em casa, né? E aí, mais uma vez, aquela ideia de tirar, colocar a responsabilidade familiar numa responsabilidade que é da escola, do Estado. Então, cuidado com as armadilhas. É importante essa parceria família, escola? Claro que ela é desejável, sempre será, mas a gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas dos discursos, né? Que muitas vezes as mensagens subliminares, e na verdade nesse caso não são subliminares, né? É um programa, é uma política pública do governo, família tirando, tá? Então o ensino da alfabetização, o ensino da leitura e da escrita, mais uma vez, o professor ele entra como central, né, nesse ensino, e a família ali bem do ladinho, e a criança ela perde aquele espaço riquíssimo que ela tinha conquistado de protagonismo dentro desse processo do ciclo de alfabetização. Não estamos falando de educação infantil, mas do ciclo de alfabetização, né? Faz sentido eu ensinar a leitura ou a escrita a partir do som, de uma técnica, né? Com um processo de decodificação linguístico? Qual que é o sentido? Qual que é esse sentido para uma criança de 6 anos? Mas é ciclo de alfabetização, educação básica, e lembrando, ela continua sendo criança, isso a gente sempre comenta com as alunas. Uma criança de 6 anos, ela continua sendo criança. Uma criança de 7, de 8, ela continua sendo criança, ela precisa se movimentar, ela precisa cantar, ela precisa criar, imaginar, né, tudo isso. E às vezes os corpos, eles começam a ser domesticados dentro desse ciclo de alfabetização, tá? Então, tais práticas, né, de ensino, aprendizagem da leitura e da escrita, mecânicas, sem sentido e sem significação, elas já foram pauta lá desde o século XIX, início do século XX, e agora, né, com os métodos sintéticos, e o método fônico é um método sintético, né, não é um novo método, né, na verdade é um método que remete lá ao século XIX, e os métodos analíticos,
né? Então, não há nada de novo quando a gente fala em proposta de alfabetização pelo método fônico, tá? Bom, um desafio, né? Tudo isso que a gente mencionou são desafios a serem pensados, pesquisados, né? Retomados e dialogados com os professores, né? Como vamos vencer, então, esses desafios desse nosso século, né? Como que vamos romper com tais permanências nessa história do presente? Né? E Ô, aí, Bárbara, eu queria te pode interromper um falar. pouquinho. Tem alguns pais aqui também assistindo, para eles pode não estar ficando muito claro como é o método fônico, porque quando a gente aprendeu, né, na nossa época de alfabetização, a gente aprendeu com as sílabas. Talvez os pais não saibam o que é o método fônico. Então, eu ia pedir para você dar um exemplo de como que a criança aprenderia no método fônico a escrever alguma palavra. Tá, então é o seguinte, os métodos sintéticos, né, tanto o fônico quanto o silábico, o ensino, ele inicial, parte de uma unidade menor da língua. No caso do fonético, é o som, o fone, tá? Parte do som da letra. No caso do silábico, da sílaba, que é o mais comum, né, nas práticas de alfabetização, das famílias silábicas. O fônico, então, ele vai partir do som. Então, não se ensina o nome da letra, né, falando bem comumente. O B é o B, o M é o M, né? Então, a gente vai ensinando a partir dos fones, do som. Inicia-se esse ensino a partir, então, dos sons, né? E a partir, então, dessa junção as palavras. E aí, o que eu queria problematizar com esses pais, né, e com os professores, pesquisadores que estão nos acompanhando, é que para a criança, né, qual é o sentido disso, seja pelo fônico ou seja pelo silábico, né, qual é o sentido de começar a ensinar uma criança de 6 anos com babebi bobu? O que é um ba? O que é um bu para uma criança? Não faz o mínimo sentido. Então, essa proposta que não sou eu que estou inventando, né, ela já existe no Brasil desde a década de 80, a partir das pesquisas da professora Ana Luísa Bustamante Moca, da Unicamp, e do professor Vanderlei Geraldi, também da Faculdade de Educação da Unicamp, e também professora Maria do Rosário Mortati, da Unesp de Marília, que vão falar e fazer essa nova, que não é nova, né, ela já existe há mais de 30 anos, essa outra perspectiva da alfabetização, essa outra faceta, que é a perspectiva discursiva. E aí, então, o que é essa perspectiva discursiva? Bom, Flávia, você está me perguntando todo momento sobre essa questão do método, porque ela é uma permanência, né? A gente acompanha os professores, eu vou para as salas de aulas, tanto na pesquisa quanto em cursos de formação continuada, e acompanho professores alfabetizadores, e a gente sabe que é uma luta, né? Eles foram formados assim, muitas vezes é difícil romper com essa questão. Eu fui formado e aí eu replico na urgência, nas emergências do cotidiano da sala de aula e os diferentes desafios que o professor enfrenta, eu vou retomar aquele modelo que eu tive lá, como eu aprendi, né? Na hora pouco dos desafios, né? Uma sala com 30 crianças para eu ensinar a ler, e aí eu me remeto lá ao momento em que eu fui alfabetizado, com cartilhas, com o alfabeto, com as sílabas, com a formação das famílias silábicas e a sequência dessas famílias silábicas ao longo do ano, para depois, no final do ano, então, a gente formar frases, sentenças, né, e aí chegar no texto, tá? Então, assim, é uma luta histórica, e lembrando que não estamos sozinhos, né? Todo mundo aqui somos professores, pesquisadores, que não estamos sós nessa luta por uma outra política pública de alfabetização e por uma outra política
e outro projeto de nação. Temos, por exemplo, a Associação Brasileira de Alfabetização. Quem estiver nos ouvindo, por favor, entrem na página da ABALF, na Associação Brasileira. É uma entidade que nasceu em 2012, né? E ela tem trabalhado seriamente em prol da alfabetização, com cartas, né? Um movimento lindíssimo de diferentes pesquisadores do Brasil todo, tá? Então, não estamos sozinhos nessa luta para romper com esses desafios do nosso século presente. A BALF tem divulgado, ela também tem a Revista Brasileira de Alfabetização, tem divulgado inúmeras pesquisas, tá? Em torno também dessa temática da perspectiva discursiva da alfabetização. Depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, tá? Elas estão falando aqui para você citar novamente, mas acho que a gente podia combinar de você fazer um post, né, Bá, com as referências. O que você acha? Faço post com as indicações, tem um número especial, que é o número 9 lá da revista da ABALF, que vai trazer um número temático especial sobre essa perspectiva da alfabetização como um processo discursivo. Eu faço um post com as indicações. Aqui, ó, a gente tem o livro da professora Ana Luísa Smolka. Eu vou passar rapidinho porque a gente faz um post depois para não tomar o nosso tempo, tá bom? Tá. Esse aqui é a tese de doutorado da professora Ana Luísa Smolka. Esse aqui é uma homenagem com os 30 anos dessa perspectiva do processo discursivo, né? É um livro organizado pelas professoras Cecília Goulart, Cláudia Contígio e Norma Sandra de Almeida. E esse também livro que remete aos 30 anos do belíssimo livro organizado pelo professor João Vanderlei Geraldo, Texto na Sala de Aula. Depois eu posso falar com calma nesse post, indicando leituras, artigos, pesquisas, tá bom? Joia. Quanto tempo eu tenho? Temos meia hora. Tá, então tá bom, estamos bem. Estamos. Como romper? Bom, primeiro ponto, não estamos sós, tá? Inúmeras pesquisas já têm mostrado que é possível fazer a alfabetização de uma outra forma, sem essa preocupação de métodos analíticos e métodos fônicos ou os chamados métodos tradicionais de alfabetização. Desde 1980, a gente também tem uma outra perspectiva, que é a perspectiva construtivista de alfabetização, que é concomitante, né, também nasceram juntas praticamente, mas a construtivista vem da pesquisadora Emília Ferreiro, da Argentina, e essa discursiva nasceu aqui no nosso país com Ana Luísa Smolka, tá? Tá. Então, o primeiro ponto é esse, Flávia, não estamos sós, tá? Nós temos um respaldo teórico-metodológico para romper, então, com essas permanências. Segundo ponto, Flávia, que eu quero propor para reflexão, é que para romper, então, com essas permanências, a gente precisa produzir nas nossas crianças da alfabetização o desejo e a necessidade de aprender a ler e escrever, tá? Parece uma coisa boba e simples, óbvia, na verdade, é óbvia, né? Mas quando a gente fala em produzir o desejo e a necessidade, essa produção, ela não é inata, ela não nasce com o bebê, ela não nasce com a criança, tá? Ela vai ser desenvolvida a partir, então, da relação dessa criança desde o seu nascimento com o outro mediado pela cultura. É o que a gente pensa num desenvolvimento sociogênico do indivíduo, da criança, do ser humano. É a sociogênese que vai propiciar o desenvolvimento e não a psicogênese, tá? Como que, então, a gente pode produzir esse desejo e essa necessidade de aprender a ler e escrever? Tá? Um primeiro ponto que eu queria pensar e compartilhar com vocês é o uso social, né? O uso da função social da leitura e da escrita, né? Para que essa criança aprende a ler e escrever? E aí eu queria, isso parece tão óbvio, mas a gente precisa lembrar algumas coisas, né? A criança de 6 anos, ela chega no ciclo de alfabetização curiosa, com inúmeras vivências saborosíssimas com a linguagem.
né? Ela escutou canções de niná de seus pais, ela ouviu histórias contadas e cantadas na educação infantil, nas creches, nas pré-escolas, brincou de roda, né? Brincou de faz de conta na educação infantil, contou suas histórias, desenhou essas histórias em diferentes materiais, na argila, na areia, no pátio, no quintal da escola, ou no pátio da escola da primeira infância, né, da creche. Ela assistiu horas e horas, né, que não precisam ser tantas assim, mas de TV, de vídeos no YouTube, né, foi, talvez, aí a gente coloca um talvez, porque num país de tantas desigualdades sociais, a gente tem que pensar em qual criança estamos falando, né, ela foi a teatro, a shows, foi à biblioteca, então, assim, ela tem todo uma vivência cultural, né, com os bens simbólicos e culturais da humanidade. Mas no primeiro dia de aula, né, do primeiro ano do ciclo de alfabetização, ela chega na sua escola, conhece sua professora, e aí o que elas vão aprender durante a primeira semana? O A, o E, o I, o O e o U, né? Aí o U, as Só vogais. dá para E escrever aí, oi, ui, ai, só dá para escrever isso. os encontros vocálicos, né? É, Então, assim, a tristeza é que isso, Flávia, se segue não apenas na primeira semana, né? Ela vai, essa questão das vogais, ela vai para a segunda semana, para a terceira semana, e essa repetição mecânica, e aí o A de avião, e aí será que todas já voaram de avião? É o E de elefante. Será que todas as crianças conhecem esse animal ou têm em casa um elefante de estimação? O I de igreja. Será que elas são cristãs? Né? O O de orelhas. Mas será que essas professoras, né, escutam, né, a voz dessas crianças? Aí a gente segue, né, o U de urubu, etc e tal. E aí em seguida a família silábica, né, do babibibobu, do cacocu, e assim vai, do dadê de Dodô, e assim segue, né? Mas essa criança, Flávia, de 6 anos, ela não quer escrever isso, né? Ela começa a colocar resistências, e aí a criança, ela, de 6 anos, ela é indisciplinada. Ela quer escrever outras palavras do seu cotidiano, das suas muitas vivências, né, acumuladas historicamente desde o seu nascimento, mas ela vai ter que esperar até setembro, outubro, para poder escrever a palavra bruxa ou princesa, são aquelas que ela quer escrever uma história, mas não podem falar de bruxa nem princesa porque tem as tais das sílabas complexas, né? E aí então ela vai ter que esperar até setembro, outubro, quando isso for possível. Veja bem, eu estou fazendo aqui uma narrativa, parece que é algo assim, uma história, mas na verdade é o que a gente tem visto de realidade nas nossas salas de aulas, né? infelizmente, é mesmo. Infelizmente, são práticas recorrentes, são práticas que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque aí então tem uma outra colega que não vai usar esse método, né? Ela vai então empregar, utilizar, aplicar, que as professoras sempre falam, aplicar, eu vou aplicar o método fônico, e aplica o método fônico, e aí deu super certo, porque a minha turminha já tá, nossa, aprendendo a ler e escrever, que é uma beleza. E aí eu pergunto o que elas estão escrevendo, né? O que elas estão lendo? Elas estão compreendendo, né? O que elas estão escrevendo? É algo que tem sentido para elas, né? São questões que a gente precisa pensar, né? O sucesso da alfabetização, ele não tem a ver com essa questão do melhor método que eu escolho, né? Não e não. Ontem a Maria do Rosário fala muito sobre isso, né? Não adianta a gente querer ensinar a decodificar um código, né? Os sons das letras, formar as palavras, ler palavras num contexto isolado,
como propõe nossa Política Nacional de Alfabetização, e esquecer, né, que ler, na verdade, não é apenas decodificar um código linguístico, mas sim produzir novos e outros sentidos, né, interagir, dialogar com o autor desse texto. Tá? Então, qual é a concepção de leitura e da escrita? Novamente, eu pergunto isso que nós estamos pensando, tá? Bom, então, um primeiro ponto, Flávia, você pode me interromper, só retomando. Primeiro ponto, não estamos sós. Segundo ponto, criar, produzir esse desejo, essa necessidade, né, de aprender a ler e escrever. E o terceiro ponto, que agora entrando, né, depois de toda essa introdução, entrando bem na temática de hoje, que é a alfabetização como processo discursivo. Criar um olhar e uma escuta discursiva para esse processo de ensino-aprendizagem, né? E como que nós faremos isso? E aí vem, né, não é novidade, volto a repetir, né, uma política de alfabetização e uma proposta teórico-metodológica que já existe há mais de 30 anos, né, mas é ensinar a leitura e a escrita desde o primeiro ano, sim, né, a partir do texto como unidade de sentido. E aí as professoras sempre brigam muito comigo, principalmente as professoras do primeiro ano, né? É impossível ensinar a leitura e a escrita a partir do texto. Impossível. Elas não conhecem as letras, elas não conhecem os nomes, os sons das letras, elas não conhecem as famílias. Como que eu vou alfabetizar a partir de um texto, né? E aí uma ressalva, a gente tem que acreditar, né, na potencialidade das nossas crianças como produtoras de cultura, que são, desde o momento que nascem, né, se tiverem o acesso a esses bens culturais e esses conhecimentos desde a educação infantil, né, se essa criança vivenciou uma boa educação infantil na creche, na pré-escola, com vivências significativas, e com sentido, e aí a gente vai usar muito essa palavra vivência, sentido, significação, provavelmente ela é uma produtora de sentido já no primeiro ano, né? Ela é uma leitora, não de código, mas é uma leitora de mundo, né? Ela é uma leitora Com crítica, certeza. inclusive, né? Não é só uma leitora, ela é uma leitora crítica de mundo, que sabe se posicionar, sabe se expressar e sabe muito bem os seus projetos de escrita que não são babebi babu, tá? Elas querem escrever, eu estou vendo aqui alguns comentários e a gente vai tocar, né? Eu entendo a ansiedade dos pais, e eu entendo também e vivenciei isso na pele, vivencio isso na pele com os meus professores colaboradores no grupo de pesquisa, né? Da ansiedade e da cobrança que os pais fazem para que essas crianças já comecem a ler e a escrever em maio. Né? O ano começou em fevereiro, março, e em maio já tem criança indo para uma sala de apoio, porque essa criança não consegue, não está acompanhando. Como assim? Em maio ela está indo para o reforço? Se ela entrou na escola pela primeira vez em março, né? Então haja ansiedade, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, como então, né? Vai alfabetizar no primeiro ano, a partir de um texto. Então, a unidade de sentido do ensino da leitura e da escrita é o texto, não mais a sílaba, não mais o som, né? Mas a gente vai trabalhar com os diferentes gêneros textuais e literários, né? Ampliando os repertórios ou coleções dessas crianças como autoras e produtoras de texto. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ensinar a ler e escrever nessa perspectiva com texto? Óbvio, né? E aí é uma obviedade, mas não é tão simples assim, é claro, e não vou conseguir explicar isso de uma forma com profundidade nessa live. Era um desafio falar de tudo isso em uma hora, tá, Flávia? Por isso que eu tô pedindo pra gente, vou fazer esse post para indicar as pesquisas, as leituras, para quem está nos ouvindo agora se aprofundar. Tá? Porque é só um bate-papo, uma conversa introdutória desse tema, tá? Então, assim, como? É uma questão óbvia. Lendo
e escrevendo com essa criança todos os dias, tá? Não é eu leio a leitura de leite uma vez na semana. Eu faço uma leitura na quarta-feira e tudo bem. Aí eu trabalho outras coisas, outros conteúdos. A leitura e a escrita, ela tem que fazer parte das atividades permanentes do ciclo de alfabetização, né? Eu leio e escrevo esse texto, né? Todos os dias, tá? Então, são atividades permanentes, tá? E como, né? Como fazer isso? Então, assim, então a perspectiva discursiva é só isso? Eu começo a ensinar a ler e escrever por meio do texto? Não só isso, tá? É... Falta 15 minutos, gente. Vamos que vamos, né? Tô sofrendo aqui. O texto é o início de tudo, porém, a gente vai falar em três princípios, três princípios. Então, é o texto, mas esse texto, ele precisa ser trabalhado de forma com sentido, né? A produção, então, de significação por essa criança e por essa professora, e também por meio da interação e dialogia, tá? Nossa, o que é tudo isso? São conceitos que os professores têm que se apropriar, têm que estudar. O que é a interação? O que é essa mediação daquele parceiro mais experiente que o Vygotsky tanto nos fala, né? Como que a criança aprende, então, lendo e escrevendo por meio dessa interação com aquele parceiro mais experiente, detentor, né? Detentor não é essa palavra, né? Mas ele já é informante de uma cultura escrita, então ele é um parceiro mais experiente, já tem mais vivências acumuladas, ele tem um conhecimento, né, de mundo que vai passar dele para a criança, mas também da criança para ele e também entre as crianças, né? Então é essa relação, essa interação que Vygotsky fala, adulto, criança, 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 texto, texto, criança, tá? Então a interação não é só com seres humanos, mas também com os objetos de cultura e de conhecimento, tá? E como então fazer essa interação? Pelos gestos de ensinar, né, que é um conceito muito importante quando a gente fala de qualquer ensino, mas da leitura e da escrita, acho que mais ainda proposto pela professora Ana Luísa Smolka, tá? A professora precisa ter gestos de ensinar, né, gestos de ensino nas relações de ensino, né? Eu me relaciono com a minha criança, eu conheço suficientemente a minha criança que eu sei do que ela gosta, eu sei do que ela não gosta, eu sei quais são as necessidades da sua família, quais são as concepções dessa família, os princípios, e são esses elementos que a gente vai trazendo para essa relação de ensino e gestos de ensinar, numa posição em que também, em diferentes situações da sala de aula, a criança também toma o papel de quem ensina, não só o professor ensina, mas a criança ensina. Como eu falei para vocês, né, em algum momento dessa live, a nossa criança de 6 anos, de 7, de 8, dos anos iniciais do ensino fundamental, elas têm projetos incríveis de escrita, né? Então, assim, se a gente tiver esse gesto de ensinar, esse gesto de escutar e gestos de olhar a minha criança, eu vou perceber que ela nos diz muito e se eu começar a ouvir as narrativas dessas crianças, eu vou, então, textos maravilhosos junto com parceria com essas minhas crianças. Vou produzir com as minhas crianças projetos incríveis de escrita, né? Então, assim, eu vou contar rapidinho quantos minutos já devo. Flávia, você pode me interrompendo. Flávia, não estou te escutando. Não, não estou te escutando.
Você tá me escutando? Não? Será que aconteceu, hein? Vou desligar e vou entrar de novo. Conseguindo ouvir. Tá me ouvindo? Não. Eu tô recebendo algumas mensagens dizendo que algumas pessoas estão me ouvindo, outras travou. Travou. Ambas congelaram. E agora? Algumas pessoas estão dizendo que estão escutando. Será que eu posso seguir, Flávia? Não estou te escutando. Eu não estou te ouvindo. Parece que o problema é só com você. As pessoas estão me ouvindo, mas não estão te ouvindo, Flávia. E agora? Você vai tentar reiniciar e a gente volta ou eu continuo falando? Ela vai interromper a live e vai para a gente ficar aqui que ela vai voltar a nos chamar.